Olá, boa noite. Amanhã, às 9 da noite, a Band realiza o primeiro debate entre os candidatos ao governo da Bahia. Será a oportunidade para o eleitor analisar as propostas, ver o confronto de ideias e poder aí decidir quem escolher para governar o estado nos próximos 4 anos. Hoje, no Band Entrevista, eu converso com o cientista político Danilo Zeda sobre a corrida eleitoral no estado e o que esperar desse momento em que os candidatos vão estar frente a frente. Boa noite, professor. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Professor, vamos começar falando justamente disso, né? Dessa oportunidade que os eleitores vão ter amanhã, desse confronto de ideias, né? Os candidatos frente a frente. Um momento que é bem interessante porque os candidatos estão ali, por mais que estejam preparados, orientados, mas eles vão estar ali, digamos assim, de uma forma muito crua, né? Sem grandes assessores ao redor, né? Então, eles vão estar ali falando o que realmente pensam e se comportando da maneira que realmente são. Isso é importante para o eleitor. Demais, demais, porque é nesse momento que o eleitor, a eleitora, conhece um pouco mais o candidato, né? Então, o debate é fundamental para que ele expresse ali as vontades, né? Os projetos e programas políticos, né? Que ele vai, enfim, empreender e os temas que ele vai debater durante a campanha e seu possível mandato. É crucial que o eleitor, a eleitora, consiga perceber ali quem é o candidato que ele está votando. Então, é um momento de muita importância. Como o senhor analisa que deve ser? Claro, a gente sabe que em todos os debates, todas as eleições, existem aquelas questões tradicionais, né? Saúde, educação, segurança. Mas nesse primeiro momento, né, de confronto e diante desse contexto que nós temos agora, qual o senhor acha que deve ser o debate principal, a pauta principal desse debate? Olha, há um debate fundamental aí que é a própria democracia, né? O debate em torno e ao redor dos procedimentos democráticos, do funcionamento da democracia é um tema fundamental. Mas não só esse, a fome voltou forte. As pessoas estão em todos os cantos das grandes cidades, das médias e pequenas cidades também, sofrendo bastante com o empobrecimento. Então, me parece que junto com, lógico, com aqueles temas já consolidados, né, irresolvíveis na saúde, da educação, da segurança pública, se ladeia essa questão da fome. E por que não dizer também a questão que tem sido exacerbada, né, da violência contra a mulher, né, tem sido assim, números altíssimos e também das diversas formas de preconceito e de racismo. Uhum. Agora, no caso, né, a gente tem um candidato, o candidato do governador Rui Costa foi ex-secretário de Educação. Então, essa também deve ser a pedra no sapato sem dúvida. do candidato Jerônimo. É um tema fundamental para o candidato saber se desdobrar e saber falar desse tema, né? E enfrentar os possíveis questionamentos, porque o debate possibilita também que o adversário tire aquela perguntinha chave, né? Números, quanto, por que não foi dessa forma, por que foi da outra. Então, isso, os candidatos, e no caso o candidato Jerônimo Rodrigues, que foi secretário da Educação, mas também secretário do Desenvolvimento Rural, deve ter instrumentos para debater, para apresentar possíveis questões que certamente serão colocadas para ele. Professor, nós fomos às ruas também, ouvir o que as pessoas esperam desse debate, a expectativa para esse debate que acontece amanhã aqui na Band. Vamos ouvir a opinião das pessoas. Através dessa possibilidade, né, que a gente consegue ver de fato o que está sendo apresentado para a gente. E assim, a gente já vendo, já assistindo, às vezes a gente cai naquele famoso conto do vigário, imagine se a gente não assistir. Pois é, esse ponto é interessante, né? Porque todos os anos, todas as eleições, a gente ouve as propostas, confia no candidato e muitas vezes acaba caindo no conto do vigário mesmo, como a eleitora falou ali, né? Isso, cara. Mas veja, já parece um tom crítico, né? Não é só dizer que foi enganado, já reconhece que é um conto do vigário, né? Já reconhece que é um engodo de determinadas coisas e a possibilidade de acompanhar isso para frente. Então, a sociedade também começa num tom elevado de crítica, né, a possíveis engodos debatidos durante os debates eleitorais.
Sem dúvida. Agora, a gente analisando assim o perfil dos candidatos, né? Os três principais. A gente falando do ex-prefeito Assemineto, União Brasil, Jerônimo Rodrigues do PT e João Roma do PL, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro aqui no estado. Como é que o senhor analisa o perfil de cada um dentro desse cenário e o que pode se esperar de cada um deles nesse debate? O Jerônimo Rodrigues, ele é professor, né? Ele tem uma trajetória dentro da universidade, ele também foi secretário no governo federal da presidenta Dilma, ele teve uma relação intensa com o governo do estado no projeto do PT desde o primeiro mandato do governo Wagner, passou por várias áreas de gestão, né? Desde a secretaria, tem contra ele a inexperiência com disputas eleitorais, né? Ainda assim, vem apresentando certa desenvoltura nas atividades de pré-campanha, nas atividades com grande público, né? E me parece que esse perfil, a trajetória que ele tem apresentado, a trajetória que ele tem divulgado dentro das redes sociais, né? Vinculando a sua imagem ao ex-presidente Lula, inclusive do ponto de vista social também, de origem social, né? Ele é do interior, ele é vinculado à agricultura, vem de família pobre, isso tudo tem uma dinâmica interessante. O candidato Assemineto traz na sua trajetória a mesma trajetória que o nome já lhe apresenta, né? Uhum. Então, neto de um político histórico da Bahia, nacional também, foi deputado, foi prefeito por 2 gestões. Ao sair, ele elegeu o seu sucessor, né? Saiu muito bem avaliado e também apresenta-se como um candidato da renovação, né? Um candidato da mudança, um candidato para dinamizar a Bahia. Da mesma forma, o João Roma, que apresenta-se como um novo, né? Como uma terceira alternativa a esses 2 candidatos, mas que vem da gestão de Antônio Carlos Magalhães Neto, né? Ele foi chefe de gabinete, depois foi alçado ao Ministério da Cidadania do governo Bolsonaro e vem desempenhando um papel muito mais de palanque de Bolsonaro na Bahia do que Bolsonaro não tem esse palanque, não havia esse palanque até então, do que propriamente dele, né? Isso tem demonstrado para esses 3 principais candidatos, ao mesmo tempo, perfis bem demarcados, né? E bem diferentes, bem distintos, também projetos políticos bem distintos de cada um, né? Um enfoque geral, nós sabemos que é o enfrentamento às desigualdades, mas como fazer, cada um já tem desenhado aí mais ou menos o caminho que vai traçar. Professor, o senhor falou justamente sobre esse ponto da inexperiência do candidato do PT, a disputar cargos eletivos, né? Ele tem uma experiência política, claro, uma experiência de militância também muito grande, mas para disputar cargos vai ser a primeira vez que ele vai estar disputando. E isso vai exigir muito mais a presença do ex-presidente Lula na campanha aqui no estado? Sem dúvida, sem dúvida. E Lula tem demonstrado que é um excelente fazedor de candidatos, né? Porque ele tem uma retórica necessária para apresentar o candidato. E não só isso, ele valida a própria candidatura do professor Jerônimo, né? Ele valida a candidatura e, desde os primeiros momentos, ele já teve na Bahia em 4 eventos apresentando o seu candidato, falando do seu candidato, que é Jerônimo Rodrigues. Então, mesmo inicialmente a inexperiência pesando contra, a favor do candidato do PT, ele tem aí a figura pesada e imensa internacional do presidente Lula, né? Uhum. Por outro lado, a gente vê, claro, que o candidato Roma também tem essa presença da corrida nacional com o presidente Jair Bolsonaro. Já a Assemineto fica, na verdade, numa outra posição, porque não há um apoio declarado nem a Lula e, obviamente, já se colocou contra o presidente Jair Bolsonaro. Para ele, como é que fica essa situação? Porque a gente sabe que nas campanhas estaduais há muita influência da campanha nacional, né? Sem dúvida, é uma campanha nacionalizada, né? Nacionalizada pelos temas, nacionalizada pelas dificuldades recentes provocadas pela crise sanitária do Covid, pelas mortes, alcançando quase 700 mil mortes, por
pela própria dificuldade da crise política e econômica do país, mas também pela relação de cada candidato com essa figura emblemática nacional, né? Na Bahia, a escolha estratégica de ACM Neto de não apoiar nenhum dos dois lados, até o primeiro turno, certamente garante a ele uma neutralidade, né? Se pode falar nisso, mas um distanciamento dessa nacionalização. Mas esse distanciamento não pode realmente atrapalhar? À medida que no primeiro turno a gente tenha, vamos trabalhar um pouco aqui com a imaginação, Lula eleito no primeiro turno, a ACM Neto vai ter que se posicionar, porque ele não vai poder ficar tão distante, né? Se Bolsonaro levar essa eleição para o segundo turno, ele também tem que se posicionar. Então, o primeiro turno, os 3 meses de campanha e o primeiro turno é o fiel da balança. Né? O resultado do primeiro turno é o fiel da balança para a ACM Neto. Pode prejudicá-lo porque ele teria que encontrar um adversário político no plano nacional para falar dos problemas que ele enfrentou, inclusive como prefeito, né? Ou das facilidades que ele teve como prefeito. Isso ele não vai ter. Ele vai ter que encontrar uma outra forma de articular esses grandes temas, que me parece desfocado nas figuras políticas, seja de Lula ou de Bolsonaro. Tá certo, professor, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa. O Band Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já.